Olá, queridos, só glórias. Olha, tá bem tarde. Eu vou ver se eu consigo ser sucinta, mas senti verdadeiramente de abrir esse canal agora à noite para falar a vocês, para lembrar a vocês, né? Porque o espírito de vocês conhece essa verdade, porque o espírito de todos nós é irmão, né? O que isso significa? Significa que viemos todos de uma mesma fonte consciencial. E os nossos espíritos, todos eles se conhecem de toda a eternidade, que a consciência criativa universal é. Então, a gente fala de uma lembrança. Por quê? Porque os nossos corações batem e vibram, né, no útero da criação desde os tempos imemoriais da existência criativa de todas as coisas. Então, não só por isso, a gente fala de lembrar, porque quando o espírito mergulha na densidade da carne, mergulha e adentra o escafandro de carne e ossos, ele entra num processo necessário, amoroso, absolutamente misericordioso de esquecimento. Então, lembramo-nos e reconhecemos-nos uns aos outros sem saber que já conhecíamos, sem saber que já sabíamos, não é? Pessoal, antes de darmos seguimento, a espiritualidade fez chegar ao meu conhecimento que uma galera considerável tem assistido os meus vídeos por aqui, falando de espiritualidade, falando da criação, da existência, e eu fiquei muito feliz, né, e um pouco impactada, e um pouco, eita meu Deus, porque isso é muita responsabilidade, por N motivos. Depois a gente pode até entrar no motivo, porque isso é uma grande responsabilidade. Mas o que quer que você escute, o que quer que adentre o seu campo psíquico, fica armazenado no seu espírito por toda a eternidade. Se eu venho aqui e falo em verdades, isso fica armazenado por toda a eternidade com você. Se eu venho aqui e falo mentiras, ou verdades, mentiras, isso fica armazenado por toda a eternidade. O que acontece é que conforme o espírito vai amadurecendo e ele vai depurando-se, e as verdades universais vão chegando até ele, né, no início, na sua imaturidade, por meio de intervenções externas, por meio de outros espíritos que eventualmente já cultuam, né, já gozem dessa comunhão com a criação, com o Criador. Depois que ele atinge certa maturidade, a necessidade de intermediários perde-se, não tem para quê. Todos nós podemos ser usados por Deus o tempo inteiro, 24 horas por dia. Jesus não é o único espírito que tinha e que tem até hoje comunhão com a fonte criadora de todas as coisas. Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel não são os únicos arcanjos da existência universal. Existem muitos mais, muitos outros, muitos maiores que eles. Portanto, meus queridinhos, meus grandes amiguinhos, a gente tem que ter isso muito claro. Então eu fiquei muito feliz de saber que tinha uma galera considerável assistindo os meus vídeos, assistindo tudo, assistindo uma grande parte. Teve pessoas que me perguntaram até coisas assim no particular. Eu fiquei lisonjeada. Eu agradeço, eu não ligo que perguntem, eu não ligo que me consultem, eu não sei tudo, na verdade eu não sei nada. E antes de dar seguimento sobre o fato de que Deus é amor, eu queria indicar aqui espíritos que verdadeiramente detêm um conhecimento robusto de espiritualidade. Essa pessoa não sou eu, né? Todos os vídeos que eu faço, eu sempre deixo no final o link de um canal de extremíssima confiança, com um espírito amigo, conhecido do meu de muito tempo também,
espiritualidade com Pedro Augusto, tá? Um espírito de altíssima envergadura espiritual encarnado na Terra. Ele, inclusive, vem sendo, né, o responsável do meu despertar espiritual. Então, que vem me lembrando de muitas coisas sobre o plano astral, o plano extrafísico e tudo mais. Um grande cientista da mente, um grande cientista consciencial e por aí vai. Então eu convido vocês, a quem tem interesse em saber mais, aprofundar de maneira mais segura. Ele sabe muito mais que eu, não sei nada na verdade. Então sintam-se à vontade, né? Sejam instigados a acessar o link que eu sempre deixo, sempre vou deixar. E eu vou indicar também uma leitura para vocês, tá? No último vídeo a gente falou sobre Cristo. Eu poderia falar muito mais, porque eu tenho estudado já há muito tempo um livro chamado As Cartas de Cristo, que é um livro psicografado, intuído pelo Espírito de Jesus, tá? Então, gente, isso não é loucura, isso não tem nada demais. Jesus é espírito como nós somos espíritos. A morte é uma ilusão, não existe morte, né? O corpo morre, mas o espírito vive por toda a eternidade. O espírito sai do corpo e existe toda uma realidade extrafísica e espiritual que existe, tá? Então, se Jesus é o espírito que ele é, não é verdade? Governador aí de planetas e de mundos e uma série de outras coisas que as pessoas nem fazem ideia quem é verdadeiramente o espírito de Jesus. Quão ridículo, quão tosco, quão boçal não é para um espírito dessa envergadura que cria espíritos. Vocês não têm ideia o que é isso, tá? E uma série de outras questões, o quão boçal não é para ele intuir um humaninho da Terra a escrever cartas. Então olha como essa humanidade é ignorante. Às vezes a gente fala, existem as cartas de Cristo, foi intuída pelo Espírito do próprio Cristo. Enfim, até nas cartas ele fala, cabe a cada um de nós julgar se aquilo é verdade ou não. E você quer saber qual que é o principal, meus queridinhos, minhas queridinhas? É que não importa se veio canalizada dele ou não. O que importa é o conteúdo da mensagem. Não importa que vocês me conheçam, não importa se eu sou uma pessoa cheia de erros, eu sou uma pessoa repleta de erros e de imperfeições e que estou procurando me depurar. Importa o conteúdo da mensagem, importa que se pegue a mensagem e a coloque não só na mente, mas nos nossos corações. Importa que nos tornemos um com essa realidade, importa que vibremos, que emanemos o amor que sentimos e que temos que sentir cada vez mais. E quanto mais amor eu sinto, mais esse amor é expandido, é alargado, ok? Pela consciência criativa de todas as coisas. Quanto mais damos atenção a algo, mais esse algo cresce. E cresce porque é oriundo, porque é originário, porque é fruto da nossa origem mesmo cósmica. Quanto mais sintonizamos com verdades maiores, mais essas verdades se tornam parte de quem somos, mais nos tornamos parte de tudo isso. Então, é importante que não tenhamos muletas, tá? Nem eu, coitada de mim, eu sou uma coitada no cosmos, nem Cristo e nem qualquer outro espírito evoluído, com conhecimento ou o que quer que seja, tá? Vão vocês atrás dos conhecimentos, acreditem que vocês podem se conectar verdadeiramente com a consciência criativa de todas as coisas, sem intermediários de nenhum tipo, e o próprio Criador falará com vocês. Ele inspira e ele respira através de toda a criação, tá? Todo o trabalho amoroso que o Criador faz desde os tempos imemoriais, da eternidade infinita do que ele é, porque ele existe de toda a eternidade, infinitamente. Ele é imortal, imaterial, eterno, infinito, soberanamente justo e bom, ok? E muitas coisas mais, pura bondade, pura justiça, pura compaixão,
pura misericórdia. Ele é amor e o que quer que ele faça, ele faz para a criação, ele faz por meio da criação e ele faz dentro da criação. Ou seja, ele faz para nós, ele faz dentro de nós e ele faz através de nós. Todos somos usados, todos servimos a esse propósito. Qual que é o propósito? O progresso. O progresso é uma lei. O progresso é uma lei cósmica. Isso é assim, é uma lei irrevogável do universo. Tudo o que existe, tudo o que vive deve crescer, precisa crescer, quase que como compulsoriamente, porque Deus não obriga ninguém ao crescimento, mas Ele nos leva ao crescimento, e isso é um outro nível de entendimento. Todos servimos ao Criador, mesmo os maus, porque do mal se extrai um certo bem. Aprendemos a termos mais paciência, mais tolerância, resiliência e, acima de todas as coisas, a amar. Porque temos que ser capazes de levarmos uma escarrada na cara, temos que ser capazes de levarmos tapas na cara, de sermos traídos, ridicularizados, ok? Temos que ser capazes de ver o nosso nome levado ao escárnio, ao descrédito. E quanto mais você se volta para a criação, quanto mais você desperta da Matrix e você é tomado por um furor inexplicável, absolutamente distante de qualquer coisa que possamos compreender, que te leva a falar, que te leva a agir e a fazer coisas que muitas vezes as pessoas, especialmente aqueles da sua família que te viram crescer, né, e que você os ama e que dizem amá-lo, esses serão os que primeiro irão fazer piéria com o seu nome. E você precisa ser capaz de passar por tudo isso e seguir amando essas pessoas. Porque se você não é capaz de amar o traidor, você nunca será capaz de compreender o amor que Cristo sentiu pela humanidade, ainda hoje sente ainda muito mais, porque Ele transcendeu aquilo. Algum dia falaremos sobre essa coisa de ego, de personalidade, para que vocês entendam que essa não é a realidade do espírito de vocês. O espírito de vocês não fala assim, o espírito de vocês não tem essa aparência. Tem muitas pessoas com corpos belos e com espíritos demoníacos. Tem muitas pessoas com corpos feios e espíritos angélicos. É tudo uma ilusão. É tudo uma grande ilusão. Se não nos desafiarmos a perdoar, se não nos desafiarmos a amar, se não nos desafiarmos a sermos melhores, nunca, absolutamente nunca, conheceremos, sentiremos, compreenderemos o amor de Cristo e de espíritos infinitamente superiores a Ele. Nunca chegaremos perto de estar distante, de conhecer um fragmento mínimo do amor do Criador. Porque prestem atenção numa coisa, presteis atenção. A criação, o Criador, oculta o seu amor no infinito, oculta o seu amor na eternidade. Vamos nos depurando para conseguirmos nós acessar níveis cada vez maiores, cada vez superiores desse amor. Nós adentramos, ele não muda o que ele é. Mesmo nós não mudamos o que somos, revelamos o que somos. Somos partícula do infinito. O que é uma partícula do infinito? Não existimos de toda a eternidade.
O espírito humano torna-se eterno a partir do momento que é individualizado pelo Criador. Mas ele existe de toda a eternidade e é de toda a eternidade puro, supremo, soberano e justo. Amor, a vida é justa e espera por todos nós. Nós depuramo-nos para suportar o amor dele, que não muda, mas que dilui-se, que é calibrado de acordo com o que cada um de nós podemos suportar. Ainda que estejamos entre muitas aspas, porque existem muitas maneiras de compreender o tempo e o espaço, nessa dimensão terra, cada um de nós já vive, já experiencia uma qualidade de relação absolutamente particular com o divino. Apesar do divino ser uno, ser único, a relação que ele estabelece com cada um dos seus filhos, e ele tem infinitos filhos, incontáveis filhos, e conhece todos pelo seu nome, apesar de tudo isso, ele é individual para cada um de nós, porque ele nos conhece no nosso íntimo e relaciona-se conosco a partir do que suportamos, a partir do que compreendemos, a partir do que entendemos, e se mostra de uma maneira clara para cada um de nós, porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de perfeição, ok? É importante que isso fique claro. E acima de qualquer coisa, das muitas coisas que eu poderia dizer sobre ele e sobre tudo isso, porque essa conversa vai longe, eu tenho um conhecimento muito limitado sobre o assunto, mas eu sei um pouquinho, e o pouquinho que eu sei eu posso compartilhar. Mas se vocês querem um conhecimento para explodir a mente, assinem, acessem o canal no YouTube, Espiritualidade com Pedro Augusto, leiam as cartas de Cristo e comam livros espirituais. Comam livros espirituais, comam livros espirituais para vocês saírem da ignorância, da inércia, da cegueira da matéria. A vida não é isso que vocês acham que ela é. Vocês não são o que vocês acham que vocês são. O corpo é uma ilusão, essa terra é uma ilusão. Não acreditem nisso. Não acreditem nesse teatrinho de família, marido, mulher, filho, isso é ilusão. Isso tem tempo de validade. E a gente tem que procurar o que é eterno. Essa é a nossa função na vida. Entender o que é eterno e trabalhar para nos tornarmos um com essa eternidade. O que não significa que não possamos desfrutar das relações teatrais. Mas que façamos das relações teatrais, mas que possamos extrair, melhor colocando, das relações teatrais, a essência eterna do divino, que é o amor. O amor que eu estabeleço com esse que está meu filho, está meu pai, está minha mãe, está minha mulher, está meu marido, está meu primo. Os papéis, os títulos, os status são passageiros. Mas o que quer que você cultue nessas relações teatrais, isso é verdadeiro. Isso se perpetua e se perpetuará por toda a eternidade, seja bom ou seja ruim. Esse é o olhar que nós temos que ter. Você está na Terra não apenas para curar os seus distúrbios mentais, espirituais e emocionais, porque a Terra é um sanatório penal, cheio de espírito doente, vaidoso, egocêntrico, ciumento, possessivo, vaidoso, arrogante, mentiroso, dissimulado, luxurioso. Ixi, falta adjetivo.
Falta vocabulário para exprimir todas as deficiências morais que temos todos aqui em algum nível. A Terra é antes um sanatório penal. Estamos aqui não somente para nos depurar em todos esses lugares, legal, chique, bonito, muito bem, como também para expandir as nossas consciências, para expandir as nossas potencialidades psíquicas. Nos aproximamos do Criador através do estudo. Só que estudo sem amor leva à soberba do saber, leva à arrogância. E toda arrogância, toda soberba do saber, toda a ilusão que corrobora a separação, ou seja, se eu sou arrogante, se eu me acho que sou superior, se eu me acho o próprio Deus, eu estou num surto psicótico louco. E eu estou me separando, eu estou me achando algo que eu não sou. Deus não está nisso. Todo o estudo que fazemos, e temos sim que sermos intelectuais do espírito, intelectuais da mente, das emoções, de tudo o que existe, porque tudo é ele fragmentado. Ele é som, ele é música, ele é cheiro, ele é gosto, ele é tato, ele é voz. Não existe separação. A separação é a maior ilusão que existe nesse mundo. E enquanto essa ilusão não for dissipada por completo, os espíritos continuarão escravos da Matrix, servindo de pilha para a Matrix. Aí acorda, aí vai para o trabalho, aí vai para casa, aí assiste a novela, aí come o lanche, aí faz amor com a mulher, aí acorda, aí dorme, vai para o trabalho, aí que assiste a novela, faz amor com a mulher, aí acorda. Quem que aguenta isso? E fica na roda do hamster. Aí final de semana vai passear no bosque, chupa um sorvete. E que mais? E espera morrer. A vida não é isso, tá? A vida não é isso. Então tudo é o Criador fragmentado. Mas de tudo que eu poderia dizer, vocês podem encontrar esse conhecimento mais aprofundado nas cartas de Cristo. Tem em PDF na internet, joga aí. Eu posso mandar, se você tiver interesse, pode pedir para mim que eu encaminhe para você em PDF também. Muito bom livro, maravilhoso. É um livro de estudo, não é um romance, não é um livro para você ler numa tacada só. É um livro para ser estudado por meio de meditações, por meio de apreciações, por meio de reflexões, amparado por oração, amparado por humildade. Todo estudo que fazemos, se eu for pegar para ler um livro de, sei lá, qualquer autor brasileiro ou o que quer que seja, tudo, gente, presta atenção, tudo é espiritual. Até o que parece que não é espiritual é espiritual. Não existe nada fora do espiritual. Portanto, meus queridinhos, todo estudo que façamos sobre qualquer assunto que vocês possam supor, inclusive alimento, um dia a gente pode falar sobre comida, eu acho que é um assunto de grandíssima relevância, tá? Inclusive é um dos grandes artifícios utilizados para manipulação e para descontrole psíquico e emocional é o alimento que a gente come hoje. Tudo é veneno, gente. Tudo é veneno, praticamente. Tá? É bem sério isso, é uma conversa real, tá? Mas não vamos entrar nisso aqui agora. Então, todo estudo que se realiza deve ser realizado com humildade e pedindo ao Criador para que aquele conhecimento seja expandido a partir da verdade do Espírito. E aí, se você é um matemático, se você é um professor de língua portuguesa, um professor de história, se você é um médico, se você é um cantor, se você é um ator, não importa qual seja a sua área de especialidade, todas essas áreas, todos esses estudos, eles vão ampliar em um campo de compreensão, um campo perceptivo sobre aquilo que você trabalha, que as outras pessoas, os outros profissionais não entendem. E você vai começar a integrar esse saber específico naquilo que você trabalha com outros saberes complementares. Acontece que todos os saberes são complementares. Esse é o ponto
O Criador fragmenta-se para atender e para suprir a nossa limitação de entendimento. Ele faz isso por amor, ele faz isso por modéstia, ele faz isso por humildade. Mas o que eu quero revigorar, relembrar na mente dos senhores e senhoras é o seguinte: Deus é amor, mas porque nós acreditamos muito mais no bem e no mal e esquecemos que Ele é amor, através da nossa mente e dos nossos sentimentos, que são instrumentos de criação, de cocriação, altamente criativos, e porque estão desvairados, porque estão desequilibrados, a gente cria realidades de dor para nós mesmos, ancorados na ideia de bem e mal. Nós nos tornamos verdugos de nós mesmos, porque a nossa percepção e o nosso discernimento estão equivocados. Preste atenção. Quando se diz, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida, você não sabe o que você está pedindo. Muitas pessoas falam, eu sei, mete nos meus peitos. Não, meu amor, você não sabe o que você está pedindo. Pedir para que o Criador faça a vontade dele na nossa vida é pedir a Ele que todos os anseios de sucesso, de prosperidade, de realização, da mais altíssima e inexplicável, inefável felicidade atravesse a nossa vida. E para que através da nossa vida, toda essa felicidade, essa bênção que nessa realidade gozamos, atinjam a todos ao nosso redor. O que acontece é que Deus quer que você seja puro e manso de coração, que você seja humilde, que você tenha controle do seu pensamento, que você tenha controle dos seus sentimentos. E isso só pode ser conquistado através de muito trabalho e de muito esforço e de uma força de vontade de aço, uma imensurável vontade de acertar do Espírito. Porque pedir para que se faça a vontade do Criador nas nossas vidas é pedir para entrar no vento da mudança. E não é todo mundo que aguenta isso, não é todo mundo que tem peito para isso, não é todo mundo que é macho para tanto. Quando se diz isso, não se diz isso para se causar medo, para se causar pânico, mas é porque as pessoas têm uma ideia um pouco ficcional da espiritualidade, do que é o amor, do que é o Criador, do que é a razão, do que é o sagrado feminino, do que é o sagrado masculino, do que é o sexo, do que é os relacionamentos, do que é a morte, do que é a vida após a morte. E por aí vai. As pessoas têm ideias um pouco infanto-juvenis sobre a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E não é assim que acontece. E porque se crê mais no bem e no mal, nessas ideias também equivocadas, do que na realidade que Deus é amor, cocriamos realidades de sofrimento e de indignação para nós mesmos. Ou seja, num ato de amor imensurável pelos seus filhos, pelas suas criaturas, o Criador, se você pede para que seja feita a vontade dele na sua vida, e ele conhece o seu espírito, ele devassa o seu espírito, ele adentra aos mais íntimos recônditos do seu ser, e ele descobre incontáveis imperfeições. E vai lá, ele descobre de repente vaidade, arrogância, ciúmes e coisas que às vezes a gente nem sabe que é defeito. E é defeito.
Ele, num ato de amor, o que ele fará? Ele criará incontáveis situações, circunstâncias, para que você, primeiro, desperte para que isso não é bom, desperte para os seus padrões instituídos e corrosivos de pensamento e de sentimento, para que você primeiro desperte, se torne consciente disso. E depois que você se torna desperto e consciente disso, você vai passar por um novo processo, que é um processo de aceitação de tudo isso. Aceita, reconheça e compreenda que isso faz parte. Você não tem que pegar um chicote e ficar chicoteando. Eu sou mal, eu sou treva. É mesmo, tá na terra, você é treva mesmo. É mesmo, muita treva, não é pouca treva não. Tá? Tá na terra, tá condenado. É importante que você aceite isso. E aí depois vem um processo de transformação, que é um processo de lutar diariamente contra esses padrões instituídos de pensamento. É uma batalha do seu espírito contra a sua mente animal, da mente espiritual contra a mente animal. É a batalha da carne contra o espírito, mas não da carne como vocês podem pensar, tá? Não a carne enquanto o corpo dessa forma, é a carne dentro de um outro entendimento de carne, porque o corpo é importante para o nosso processo de evolução. Mas isso é conversa para um outro dia, porque senão a gente confunde os conceitos. Presta atenção, a gente tem necessidade de repetir palavra, porque o vocabulário da Terra é limitado para as coisas que não nos tocam os sentidos. O nosso vocabulário é limitado para as ideias que nós não compreendemos, tá? Então muitas vezes a gente tem que repetir as palavras, mas eu não vou entrar nessa questão do corpo agora para a gente não confundir, mas é uma batalha de espírito contra a carne. É uma batalha de consciência, é uma batalha de entendimento de realidade do espírito com a consciência animal, a consciência humana embrutecida, obtusa, atrasada, limitada e ilusória, e que está longe, muito longe está da realidade do espírito. Então, Deus, num ato de amor, num amor imensurável pelos seus filhos, e numa confiança incompreensível para nós que Ele tem por nós, Ele confia que nós seremos capazes de vencer isso. Então, a origem de vaidade, de ciúmes, a origem de todos esses preconceitos e de todas essas deficiências morais é a falta de amor próprio. É a falta de amor. Tudo remontará ao amor que nos falta, ao amor que não temos, ao amor que precisamos calibrar para mais ou para menos. Tudo remontará ao amor, porque o amor é tudo o que há. A sua escassez é o que causa esse caos que a gente vê nessa terra. A sua ausência, a incapacidade humana de senti-lo, de compreendê-lo, de se abrir para ele, mesmo o interesse de amar em verdade. Poucos anseiam isso. Todas as manhãs é necessário que acordemos ancorando uma intenção de amor forte. Fazer orações, mantras, isso aí é particular de cada um, mas ancorar uma intenção, um pensamento, um compromisso com a criação, com o Criador, de que hoje eu serei mais amoroso. Amoroso não só com os de dentro, mas também com os de fora. Amoroso não só com aqueles que tomam banho e que escovam os dentes, mas especialmente os estrupiados, os mendigos, os fedidos, os órfãos, os leprosos, os arrogantes, os vaidosos, os invejosos, aquela menina do trabalho que me odeia. Ancorar uma certeza de que eu não tenho inimigos
Pode ser que certas pessoas me tenham na conta de inimigos, mas eu, que sou amor, e ancora agora uma certeza maior e uma certeza, uma afirmação de que externarei cada dia mais um amor superior e transcendente a qualquer coisa, eu declaro agora que eu não tenho inimigos. Fulano pode me ter como inimigo, mas eu não sou inimigo de fulano. Como eu não sou inimigo de fulano, tratarei fulano com amor, tratarei fulano com respeito, o que não significa que eu, abaixarei a calça pro fulano abusar de mim. Tem que parar de achar que espíritos amorosos têm que ser idiotas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ser amoroso não significa ser boçal, não significa ser burro, não significa ser bobo. É necessário estabelecer limites claros. O amor, ele só pode existir dentro de limites claros. Porque se o amor por você, significa desamor por mim, isso já é um surto psicótico, isso não é verdadeiro amor. Isso não é legítimo amor. Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não me respeito, eu não tenho como amar você. Não tem como. Isso simplesmente não passa por isso. O processo de amor de toda pessoa é amar ao Criador sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E numa etapa superior, amar ao próximo mais do que a si mesmo. Mas agora que se conhece o verdadeiro amor, quando nessa realidade futura dos nossos espíritos, das nossas eternidades, quando isso chegar, quando isso for ancorado para nós e formos capazes de amar o próximo mais do que a nós mesmos, porque o Deus ama a sua criação mais do que a si próprio. E temos que nos afinizar cada vez mais com Ele, nos tornarmos cada vez mais um com Ele. Deste modo, os pensamentos dele se tornarão cada dia mais os nossos. Os nossos pensamentos se tornarão cada dia mais os dele. Os nossos sentimentos se tornarão cada dia mais como os dele. E as nossas ações se tornarão cada dia mais como as dele. Tanto na misericórdia quanto na justiça. Seremos então equilibrados no dar e receptivos e equilibrados no receber. Saberemos nos impor com respeito, saberemos dizer o que pensamos verdadeiramente, saberemos discernir e distinguir simpatia, que é uma energia de manipulação, de empatia, que é uma energia de consciência amorosa. De se colocar em verdade no lugar do outro, entendendo que o lugar do outro é o outro. Tem muitos níveis de entendimento, tem muitos níveis de compreensão. Mas Deus, Ele não dá o pão, Ele ensina a pescar. Se na origem de todas as imperfeições morais está a ausência de amor, significa que uma vez que se ancore um anseio sincero diário de ser mais amoroso, uma vez que rogue-se a Deus e fale, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida, você vai passar irremediavelmente por incontáveis dissabores, que não são falta de amor de Deus por você. É o absoluto contrário. Não só significa um amor imensurável de Deus por você, mas acima disso uma confiança no seu potencial. Porque se Ele não confiasse que você é capaz de passar por aquilo, Ele não te daria aquela prova. Como o humano da terra é incrédulo, é descrente, não tem confiança. Como o humano da terra desconhece o seu criador ou a sua criadora, o nome, o pronome que queira dar. Porque Deus é masculino e feminino.
Ele é inteligência e ele é amor. Ele é razão e ele é emoção. Equilibrado. E não existe absolutamente nada de humano nele. Absolutamente nada de humano nele. Ele não pensa como nós, ele não julga como nós, ele não julga. Ele sequer enxerga as nossas transgressões, porque ele é puro amor. Então, ele acredita verdadeiramente que nós podemos vencer as nossas vaidades, as nossas paixões. Ele acredita verdadeiramente quando ele nos coloca em um ambiente no trabalho com pessoas que não gostam de nós e nós igualmente não gostamos dessas pessoas. Ele acredita verdadeiramente que a gente está maduro o suficiente para superar isso. É a gente que se odeia tanto, é a gente que faz de nós um senso tão equivocado de nós mesmos, ou seja, desconhecemos a nossa origem divina e achamos que valemos menos que o cocô do cavalo do bandido, que determinamos diariamente que não, eu não sou melhor que isso. E aí a gente cai nas provocações, a gente cai no discurso do ego, que quer se afirmar de maneira suja. E nem por mal o ego faz isso, mas o ego assim faz porque essa é a sua natureza. A natureza do ego é trabalhar pela nossa sobrevivência e pelo nosso conforto e bem-estar. Isso é o ego. Todas as vezes que a gente coloca egoisticamente os nossos desejos acima do bem-estar coletivo, quando a gente pensa farinha pouca o meu feijão primeiro, isso é ego, isso é egoísmo e isso está absolutamente distante das leis universais de amor. Isso está absolutamente distante de um pensamento divino, elevado e altruísta, de espíritos que já hoje vibram em comunhão com o Criador e pensam muito mais no nosso bem-estar do que nos deles mesmos. E renunciam do seu direito em dimensões paradisíacas do astral superior para encarnarem na Terra, para ensinar, para pregar, para amar. Muitos deles não trabalham necessariamente arrastando multidões. Muitos deles encarnam para executar um trabalho de resgate de almas em famílias. Encarnam para ser mãe de 10, mãe de 5, mãe de 1. Encarnam às vezes para nem ter filho, mas encarnam para resgatar só aquela alma do seu marido ou da sua esposa, que muitas vezes são espíritos complicados. Os filhos, os maridos, as esposas. Seja como for, os espíritos evoluídos encarnem ele onde forem, seja para ser político, para ser médico, para ser artista, não importa. O trabalho deles é de auxiliar essa humanidade a sentir, a se reconectar, a amar com o que eles pregam, com o que eles fazem, né, através da sua conduta, com o que eles emanam, nos ensinando e nos doutrinando a um comportamento mais depurado, mais sublimado, a partir do que emanam. A gente não vê, mas essa emanação de amor que eles estendem a nós, involuntariamente, porque eles são um com a fonte criadora, ameniza a nossa animalidade e nos auxilia a nos conectar com a nossa essência divina espiritual, através da conexão que eles já adquiriram. Porque onde tem luz, a treva é dissipada. Eu estou num cômodo escuro, eu acendo a luz, acaba a treva. Isso é lei da física. É assim que funciona. Então, por mais hostil que seja um ambiente, se eu coloco um espírito de muita luz nesse meio,
Acredite, por mais hostil que esses espíritos todos sejam, diante desse espírito de muita luz, eles são menos hostis. Pasmem vocês ou não, 2000 anos atrás, com Jesus Cristo, toda aquela bestialidade que nós vimos estava amenizada pela presença dele. Se ele não tivesse encarnado, não só há 2000 anos atrás, como ainda hoje, porque o efeito borboleta existe, é real, ok? Toda essa bestialidade que a gente vê ainda hoje estaria infinitamente pior. Só não está pior porque Deus encarna espíritos evoluídos recorrentemente, sem cessar. Morreu Jesus, morreu um profeta, morreu quem quer que seja de muita luz, já tem 10 berrando no berço. Porque essa humanidade é doente, é imatura, é infantil e não pode ficar sem supervisão de espíritos mais maduros. Então, tudo que nós identificamos na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa sociedade, que é péssimo, acredite, seria infinitamente pior sem a presença deles. E isso é muito sério. Então, não tenham medo de chegar à noite, chegar de dia, de tarde, não importa, na privada, no banho, com roupa ou sem roupa, se arrumando pra balada ou não tem problema, tá? O problema não é a balada, o problema é o que você faz lá, o problema é a qualidade dos conteúdos que tem lá. Enfim, um dia a gente pode falar de baladas e tudo ou mais. O problema não é você ficar com 1, 2 ou 3 ficantes. O problema não é esse. O problema é o que você abriga no seu coração. É o que você sente quando você está com essas pessoas, é o que você sente e faz quando você está nesses ambientes. Esse que é o problema. Portanto, lembrem-se que Deus é amor. E quando você for orar para Ele, para pedir que seja feita a vontade dEle na sua vida, não se acovarde. Tenha consciência de que você entrará no vento da mudança sim. Pode ser que você seja traído, pode ser que você seja roubado, humilhado. E você vai falar, que diabo que é isso? Que Deus que é esse? É Deus sim. É Deus confiando que você é melhor que isso. Se Deus, que é soberana sabedoria, crê e sabe que você é melhor que isso, por que você não acreditará também que você pode lidar com essas adversidades da sua vida? Por que você não crê que você pode passar pela dificuldade financeira e superar isso? Se o Criador crê no seu progresso moral, espiritual, financeiro, relacional, é porque Ele autorizou isso. Se Ele enxerga, e Ele enxerga o infinito, Ele enxerga o futuro dentro do futuro, Ele enxerga todos os futuros, Ele sabe tudo que vai acontecer, Ele conhece todas as suas escolhas e o seu modo de pensar. E se Ele viu que você prosperaria, é por isso, somente por isso, que Ele te manda o desafio. Se Ele crê, por que você não pode crer também que você pode ser melhor que isso? Que você pode ser melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor padre, melhor papa, melhor pai de santo, melhor filho de santo, melhor ateu? Porque você não pode crer que você pode ser melhor para si mesmo. Porque você se acompanhará por toda a eternidade. Você nunca poderá fugir de si, como nunca poderá fugir do Criador. A relação nossa com o Criador é insubstituível e absoluta. A nossa relação com as pessoas são passageiras e tem importância relativa. As pessoas têm uma importância relativa nas nossas vidas e efêmera, mesmo que elas fiquem ao nosso lado por milênios. Mas a nossa relação com o Criador tem importância absoluta e é
eterna e durará por todo o infinito, a fio. Então, cuide com cuidado, discernimento e atenção da sua prioridade. E observe que prioridade não leva a S. A nossa prioridade é com o nosso progresso. Se é com o nosso progresso, é com o Criador. Isso é eterno. Isso atravessará os tempos. Isso contará nesse período de encarnação, bem como quando a morte chegar. E a morte sempre chega. Mas a morte é uma ilusão. Você fecha os olhos aqui para acordar do lado de lá da vida. No plano astral da consciência. Que não é isso que as pessoas pintam. Tem casas, tem escolas, tem automóveis avançadíssimos, uma tecnologia avançadíssima e coisas incompreensíveis para nós, coisas que hoje desconhecemos e que no futuro conheceremos e muitas mais coisas. Tem livros, é só sentar a bundinha e estudar. É só devotar a sua intenção e seu interesse em ser amoroso, que o próprio Criador vai mandar na sua tela mental as imagens dos planos superiores, colônias e dimensões outras muito, muito, muito acima das colônias, mesmo as dimensões ínferas, que Ele pode te deixar saber para o seu crescimento, para que você saiba, para que você tenha esse conhecimento do que acontece nas regiões ínferas, com os espíritos treva. Enfim, falaremos sobre essas coisas aos poucos. Então, meus queridinhos, não temam ao progresso. O progresso é uma lei imutável do cosmos, tá? É inelutável. Não tem como lutar contra ele. Mais fácil entregar-se a ele. Reconhece que vocês têm esses probleminhas morais. Tem humildade, fala, Senhor, eu tenho isso, aquilo e coisas ainda piores, coisas que eu sequer sei, mas eu quero saber e eu estou pronto, me apresento para o serviço para entrar no vento da mudança, pode jogar no meu peito que eu traço. Essa é a postura que nós temos que ter. É essa postura que todos nós precisamos ter. Guerreiros da paz, guerreiros do amor, que não fogem à luta. Atentem-se para o fato de que servidores do Cristo, servidores do Criador, servidores do amor, são espíritos audaciosos, destemidos, estudiosos, sinceros, com a verdade e não fogem à luta, especialmente aquela que devemos travar diariamente contra nós mesmos, contra os nossos pensamentos, contra as ilusões adquiridas nessa e em outras existências. A luta é contra si próprio. E é por isso que o progresso também é individual. Ok? Então não importa se meu marido não acredita, se a minha mulher não acredita, não importa se eu estou sozinho nessa, porque você está sozinho nessa. Você tá sozinho nessa mesmo. E ao mesmo tempo não tá. Porque tá com Deus, que vibra e torce por você e te inspira. E os espíritos superiores ao redor que torcem, vibram e te inspiram a atitudes corretas a todo instante. Então às vezes você tá pensando mal e você sente que, não, eu vou trabalhar contra isso. Esse pensamento às vezes não é seu. Esse pensamento às vezes é dos espíritos que te guardam. Para alguns vai chamar de anjo da guarda, outros vai chamar de Exu, outros vai chamar de pombagira, outros vai chamar de guia. Todos eles. Não importa o nome. Importa que isso existe. Não importa o nome que você queira dar. Isso não tem valor, isso é irrelevante. O extraterrestre, desimportante isso. Isso tem valor zero. O que importa é mudar. Bom, meus queridinhos, acho que por agora está mais que suficiente. Boa noite a todos.
um excelente final de semana. E é isso, pessoal. Sejamos melhores todos os dias, mais amorosos, mais verdadeiros, mais alegres, porque Deus é amor, Deus é alegria, Deus tem senso de humor, Deus não é sisudo, Deus não é um chato, não é nada chato, é super gente boa. Nossa, eu fico rindo aí com os nossos pensamentos. Acontece muito, às vezes eu tô no lugar, mas o meu corre assim, a gente começa a rir. Deus é alegria, Deus é amor, entende? E o progresso evolutivo, ele tem que ser leve, entende, gente? Tem que ser leve, a gente tem que se cobrar no sentido de, eu preciso ser melhor, pô, vacilei ali, não vou vacilar mais, mas também sem surtar, sem pirar o cabeção, tá? E é isso. Valeu!